Bem-vindos ao meu canal Joy Guilherme Vinhoc. Em vídeos anteriores eu falei para vocês sobre a minha trajetória estudantil, que eu sou formado, tenho formação em pedagogia e todos os dias eu vejo a palavra de Deus na TV e eu achei muito importante hoje a palavra diz em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, que Jesus separa o joio do trigo. Diz assim ali na palavra: como é importante na minha formação de professor, de pedagogo, eu vi uma semelhança em que no tempo de Jesus ele usava parábolas para explicar melhor. E no tempo que eu fiz estágio, também para a criança aprender melhor, né? Se utilizava também esse tipo de coisa para falar com elas. Mas eu achei muito importante uma coisa aqui. Diz assim, ó: separar o joio do trigo. Uma colheita custosa. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa. Parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porque o sol saiu e queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raiz. Então ele falava por parábolas para que as pessoas entendessem de uma forma melhor, entende? Aqui, ó. Porém o sol saiu e queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Aí diz ali abaixo: a felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram: Jesus, por que usa as parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois quem tem, será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem, será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu uso parábolas para falar com aqueles. Assim, eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. E certos que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. E certo que vocês enxergarão, porém nada verão.
porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não poderão ouvir. Achei muito importante isso na palavra de Deus e interessante que naquele tempo ele falava em parábolas. E como eu assisti a palavra de Deus e vi pela televisão eles falando isso da palavra de Deus, achei muito interessante. E eu fiz o comentário de professor, porque às vezes, né, na lida com alunos, nós temos que também usar parábolas para que eles consigam entender melhor aquilo que nós estamos querendo dizer, principalmente os pequenos, né, que não entendem muito, utilizam palavras. E Jesus utilizou parábolas para explicar, né? Não tem comparação, ninguém está se comparando com Jesus, não é isso. Achei muito interessante isso. E de separar o joio do trigo, né? Que ali fala que outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então seria o seguinte: o exemplo da pessoa. A pessoa foi lançada no meio dos espinhos. Tinha tudo para dar errado. E deu certo. Achei importante. Porque às vezes a pessoa fica se perguntando assim: eu não dou certo na vida. Né? Então, fazer a reflexão da palavra de Deus que é muito importante. Ali em Mateus, capítulo 13, versículo 24, 30. Desejar para vocês um forte abraço. E se você gostou desse vídeo, aperte aqui embaixo, se inscreva. Deixe o gostei, coloque o comentário ali embaixo. E aperte no sininho de notificações para receber outros vídeos novos do canal. Fique com Deus. Tchau.